Bom dia, meus amados irmãos em Jesus, uma excelente quarta-feira para todos nós. É com muito carinho que estamos aqui iniciando o nosso Evangelho diário, este momento que nós colocamos o nosso coração aberto para acolher um ensinamento, uma palavra de esperança das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, que os bons espíritos possam hoje nos iluminar o coração e que Jesus possa derramar a gota do teu amor em nossa alma. E bom, meus irmãos, hoje lembremos que estamos aqui no nosso terceiro dia dedicado a refletir sobre os 12 apóstolos. Lembrando que a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que está inspirando a nossa reflexão de conhecer um pouco mais os apóstolos, é uma passagem que se encontra no item 8 do capítulo 24 do Evangelho, que é o momento que Jesus vai reunir os 12 apóstolos e falar para eles um sermão, dizendo ali algumas instruções, alguns ensinamentos da missão que eles iriam cumprir. Então, o nosso Evangelho traz esse trecho, o Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente está aproveitando aí para conhecer quem eram esses 12 que estavam recebendo a missão diretamente do Cristo. Só do fato deles receberem essa missão de Jesus já nos mostra que eram almas que estavam ali preparadas para isso, almas mais evoluídas. Contudo, não eram almas ainda perfeitas. Eram almas assim como nós, aprendendo. Eram almas que precisavam ainda se aperfeiçoar. Então é interessante a gente perceber que é como se cada um dos apóstolos tivesse uma característica ali que a gente também tem hoje em dia. E é bonito a gente perceber isso e buscar inspiração neles de que a mudança deles também pode ser a nossa mudança. Olha só, e que não é preciso ser perfeito para seguir a Jesus. Então vejamos que hoje, terceiro dia aqui, nós vamos dedicar a conhecer sobre Judas, o Iscariotes, Judas, um dos 12 apóstolos. Bom, meus irmãos, vamos deixar aqui, como a gente tem feito já todos os dias, todas as informações compartilhadas aqui da personalidade dos apóstolos e também da fraqueza que eles tinham, nós encontramos na íntegra no livro Ave Luz, livro psicografado por João Nunes Maia e ditado pelo espírito Shaolin. Tá bem, meus irmãos? Então vejamos que no primeiro parágrafo que o espírito Shaolin vai nos falar sobre Judas, ele vai dedicar a dizer o seguinte, vale a pena a gente ler. Olha só. Judas Iscariotes é visto como um personagem traidor na história do cristianismo, por religiões que esquecem o cumprimento das profecias. Ele foi mais um instrumento para que o evangelho se mostrasse vinculado aos dizeres dos profetas do passado, mostrando com os fatos a realidade de sua existência divina. Achei indispensável a gente compartilhar essa fala do espírito Shaolin sobre Judas, porque muitas vezes temos aquela visão equivocada, uma visão já muito julgadora sobre Judas. Às vezes até esquecemos um pouquinho dele. Mas Shaolin nos fala, olha, Judas, ele teve o seu papel importante. Ele foi um dos escolhidos. Ele foi escolhido. Só que o papel dele, gente, era para se cumprir uma das profecias do Evangelho. Não foi uma tarefa fácil. Não foi. Então, a gente também precisa ter consideração por ele e buscar entender qual era a personalidade de Judas, como ele se portava, como que foi a sua caminhada com Jesus. Então hoje nós vamos nos dedicar aqui a este apóstolo
E quando nós vamos lendo aí este capítulo dedicado a ele, nós notamos que Judas ele vivia dois lados muito intensos dentro de si. Judas vivia dois lados muito intensos. Um lado em que ele queria muito seguir os ensinamentos do Cristo, mas outro lado ainda muito enraizado nas sombras. Então é narrado pra gente que ele vivia como se fosse uma guerra interna na sua consciência. É como se ele falasse, não, eu vou seguir a Jesus. Mas aí vinha às vezes um pensamento ainda de sombras e ele pensava, não, não vou mais seguir esse caminho. Então ele tinha uma guerra interna muito grande. E isso, essa característica que é nos ressaltado, acho que muitos de nós vivem ou já viveu. Quando nós estamos querendo mudar, seguir a Jesus, mas ao mesmo tempo os nossos vícios morais nos puxam para trás. Assim como Judas. Todos nós temos um lado que quer seguir para a luz, mas também temos um lado de sombras, que é da nossa inferioridade moral ainda. Olha só. E às vezes a gente fica em guerra, lutando conosco mesmo, para ter força de vontade para mudar. Então vamos continuar aqui. Judas é nos falado que ele possuía a cabeça muito agitada. Provavelmente ele era muito preocupado, muito agitado. E Judas, devido ao seu estado deprimente, ele por várias vezes sentia que ele seria traído pelos seus companheiros e que seus companheiros ali, os outros apóstolos, não eram seus amigos, mas ele achava que eram seus inimigos. O que nós percebemos aqui? Judas ele era um pouco perturbado em seus pensamentos, pensamento muito agitado. Ele não confiava no outro, ele tinha medo de que alguém fosse passar uma rasteira nele, ele tinha medo de que ele não fosse conseguir ali fazer laços de amizade, ele achava que todo mundo era seu inimigo. Shaolin fala pra gente, Judas tinha medo de ser traído pelos seus parceiros mais íntimos e nunca confiara nem mesmo nos seus próprios pais. Olha isso, Judas nem nos pais ele confiava. E é importante destacar que ele tinha uma depressão, exatamente esse termo que Shaolin usa, acentuada exatamente quando ele voltava para sua terra natal. Judas tinha uma melancolia muito grande. Ele vivia picos de agitação, vivia picos em que ele se sentia bem, mas também havia momentos que ele caía numa melancolia muito profunda. Então é como se Judas ele vivesse uma montanha russa de emoções dentro de si. E quem de nós também já não viveu assim? Já não passou uma semana tendo uma montanha russa de emoções? A gente tá bem, de repente a gente cai. A gente tá ótimo, tá feliz e de repente a gente não consegue compreender de onde está vindo aquela melancolia. Assim como Judas. E às vezes a gente se desespera, então Judas também se desesperava. Então, por esse motivo dele ter dificuldade de confiar, dele não confiava nem nos pais, então quem dirá no próximo. Então, dele ter essa dificuldade de fazer laços de amizade e por ele ser tão agitado, às vezes ele não conseguia firmar laços de simpatia. Então, em um determinado momento, de frente para Jesus, ele vai fazer a seguinte pergunta: Senhor, o que é amizade? Sobre que tanto escuto dos companheiros de aprendizado e cuja eficácia eu desconheço quase por completo. Não sinto, mestre, por mais que eu me esforce, amizade por alguém. Será que eu nasci desprovido dessa virtude por herança dos meus ancestrais? Olha essa pergunta de Judas. Meus irmãos, nessa fala dele, percebemos a fala de alguém que está querendo se esforçar para mudar, mas que não está conseguindo sentir a mudança. Nessa fala dele, a gente percebe uma alma que está observando todo mundo evoluindo, todo mundo mudando, todo mundo sentindo,
mas ele está se sentindo estagnado. E isso está causando uma angústia dentro dele. Será que em algum momento da vida a gente também já não se teve nesse papel de Judas? No sentido de ver todo mundo evoluindo, caminhando, fazendo coisas e a gente se sentir estagnado e a gente começa a ficar desesperado? Então Judas, ele diz que ele não sente laços de simpatia com ninguém, que ele não consegue fazer amizades, que ele está tentando, mas que ele não consegue. Então chega ao ponto dele duvidar, será que ele nasceu desprovido de alguma virtude para conseguir fazer amizade? Olha só. E vamos ver o que Jesus vai responder a Judas? Amizade, meu filho, nasce de ideias idênticas. Não queiras desprezar a ti mesmo, nem aos outros, por não sentires ainda a segurança de que precisa com relação aos companheiros. Primeiro, Jesus acalma o coração de Judas e também ao nosso, dizendo assim: olha, a amizade ela vai nascer dos pensamentos que vão simpatizar. A gente vai encontrar com alguém, vai conversar, os pensamentos vão ter sintonia, a gente vai criar elos de amizade. Mas se isso não acontecer, não nos cobremos, não vamos nos rebaixar, mas também não rebaixar ao próximo por não ter ideias que simpatizam. E Jesus coloca: e não podes, por tais motivos, julgar inferiores os teus sentimentos por não seres idênticos aos dos seus semelhantes. Ensinamento essencial esse aqui. Muitas vezes, quando a gente está em um grupo, faz parte de um grupo, nem sempre a gente vai ter afinidade com todos os pensamentos ali. E nem por isso somos inferiores a eles. Por pensar diferente, por não aceitar tais ideias, por não aceitar tais pensamentos. E nem por isso somos inferiores. E Jesus continua: Judas, meu filho, não podes exigir amizade de pessoa alguma. A amizade ela surge da confiança, da certeza que está sendo útil, sem que a usura exija algo em troca. Quando vires entre teus irmãos que te rodeiam inimigos, isso é um reflexo do inimigo que alimenta dentro do teu próprio coração, da dúvida, da maledicência, da ambição e da preguiça. Por outras palavras, Jesus diz: olha, quando a gente olha para o irmão e a gente começa a ver demais os defeitos morais dele, pode ser que isso seja um reflexo do que está dentro de nós. Olha só. Então, é interessante a gente ver porque eu vou trazer um adendo aqui. Tem um livro de Humberto de Campos que se chama Luz Acima. Esse livro é psicografado por Chico Xavier. E o espírito de Humberto de Campos, ele também vai trazer a dificuldade que Judas tinha de fazer amizades, porque ele era muito grotesco, ele era muito bruto, ele respondia muito mal às pessoas. E olha só, agora a gente está compreendendo que ele reagia assim, porque ele tinha medo de se abrir para as pessoas, medo de confiar. Então, por ter medo de confiar, é como se ele criasse um muro que o protegesse. Ele sempre era muito reativo, muito grosso. Ele criava como se fosse uma casca em volta dele que ninguém conseguiria ali entender quem era Judas. Então, por isso ele não conseguia criar laços de amizade. Olha só. E muitas vezes nós também fazemos isso. A gente cria barreiras para que o próximo não se aproxime de nós. A gente cria barreiras para que ninguém veja os nossos sentimentos. Com medo da gente ser traído em questão de amizade, por medo do outro nos julgar. A gente cria barreiras e perdemos a oportunidade de criar belos laços de amizade. Olha só. E Jesus vai continuar sua resposta a Judas aqui. Vamos ver qual que é a última parte desse ensino? Judas, se queres mesmo ter amizade, não deixes que te falte fidelidade em teus pensamentos, em tuas palavras e em teus atos. Porque aqueles que queres como amigo
talvez está só esperando isso de ti. Se queres confiar nos outros, Judas, prepara-te primeiro para que possas confiar em ti mesmo. Então, meus irmãos, olha só essa resposta de Jesus. Se queres confiar nos outros, Judas, primeiro é preciso que confie em ti mesmo. Então, esse ensinamento aqui é muito precioso, porque muitas vezes a gente se fecha para amizades, a gente se fecha para o outro com medo, por falta de confiança. Mas isso reflete algo que nos diz que não estamos confiando em nós mesmos. Então, Jesus diz, olha, para a gente confiar no outro, a gente precisa confiar em nós. Para a gente confiar no outro, a gente precisa se conhecer, ter segurança em nossos pensamentos. Olha isso. Então, é como se Judas estivesse colocando a culpa no próximo por não conseguir fazer amizade. Mas aí Jesus diz e vem, olha, Judas. É como se Jesus dissesse isso, olha, Judas, você está muito enrijecido, está muito fechado. Precisa abrir mais o teu coração. Precisa confiar mais em si. Porque você confiando em si, você consegue confiar nos outros. Grande ensinamento para todos nós. Não é mesmo, meus irmãos? Então, hoje eu vou convidar todos para a gente levar esse ensino no nosso coração. Às vezes a gente murmura que não consegue confiar no outro, a gente reclama que não consegue ter amizades, mas cabe a cada um de nós questionar a nossa consciência. Será que estamos criando barreiras para que o próximo não se aproxime? Será que estamos criando barreiras para não ter laços de amizade? E uma amizade é tão importante, meus irmãos, porque a amizade ela nos ampara, ela nos ajuda, a gente não consegue caminhar sozinho na vida. Precisamos de amizade, precisamos do próximo, precisamos dos nossos irmãos. Bom, meus amados irmãos em Jesus, vou convidar a todos para encerrarmos a nossa reflexão desta quarta-feira, encerrar com Jesus em nosso coração. Lembremos que esta é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias para todos nós que aqui estamos. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e amanhã nós iremos conhecer mais sobre o apóstolo Tiago. E que assim seja.